Boa noite, pessoal. Pessoal, para a gente entender agora a questão da reação da combustão, nós precisamos entender como funciona o processo de combustão, para que vocês entendam como que funciona a combustão nos combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Vamos começar com a questão dos combustíveis sólidos. Vamos supor que esse cilindro aqui seria um pedaço de madeira. A partir que vocês entendem esse cilindro com um pedaço de madeira, vamos supor aqui que a gente põe uma energia, né, uma fonte de calor dentro desse material, né? E daí a gente começa a entender, por exemplo, aqui nós temos essa fonte de calor. Quando começa a esquentar esse cilindro e essa madeira, há um mau entendimento do que dizendo que a madeira pega fogo. Na verdade, a madeira não pega fogo. Essa fonte de calor na madeira faz com que a madeira imita uma coisa que a gente chama de, né, de gases inflamáveis, ou seja, a madeira começa a esquentar. A partir do momento que ela começa a esquentar, ela começa a emitir dentro dela uma questão, um gás, os gases dentro dela que a gente chama de gás inflamável, são gases inflamáveis. Mas se deve dizer, mas professor, a madeira se decompõe, mas a decomposição da madeira não é a reação de combustão. A decomposição da madeira é uma reação química chamada pirólise, que é a degradação dos elementos orgânicos e minerais que existem dentro da madeira. Então, quando se esquenta a madeira começa a emitir dentro dela gases que vão ser considerados gases inflamáveis. Quando ela começa a emitir esses gases inflamáveis, só para vocês ficarem entendendo, ela vai se misturar lá dentro, lá com o que a gente chama, né, com o oxigênio, né, com o oxigênio, porque vocês lembram que precisa para ter a reação ao combustível, que aqui é a madeira, a fonte de calor, que é aqui, vamos supor, uma chama, aproximadamente dito, e o oxigênio. Então essa mistura aqui do oxigênio com os gases inflamáveis emitidos na madeira, vai criar o que a gente chama, essas duas combinações, vai criar o que a gente chama de mistura inflamável. Né? É o que a gente vai chamar isso aqui de a mistura inflamável. A que a gente chama da mistura inflamável. Essa mistura inflamável é a mistura que vai entrar em combustão. A partir do momento que essa mistura vai chegar a uma determinada temperatura e uma concentração ideal de oxigênio, que nós vamos aprender, que são os limites de Fugor, limites de combustão, essas questões, e também os limites os limites do oxigênio ideais, a relação mistura inflamável, a relação do gás inflamável com oxigênio, a gente vai aprender tudo isso aqui. Quando essas duas combinações aqui do gás que veio da madeira e do oxigênio da atmosfera chega a uma temperatura X, que a gente vai chamar aqui de ponto de combustão, a gente vai estudar isso aqui lá na frente. Essa mistura entra em reação de combustão. A reação de combustão, e essa reação de combustão vai gerar várias questões, por exemplo, a energia, que a gente vai ver, que é o fogo propriamente dito, a energia, né, que vai ser visto visualmente, a geração do calor, né, e a geração do calor. O mais interessante é vocês entenderem que não é a madeira que está pegando fogo. Né? Quem está pegando fogo é essa mistura, por isso que todos os fogos ele vai ter uma distância, vocês podem ver que eu coloquei aqui essa distância. Então, se você for observar, a madeira não está pegando fogo. A que está pegando fogo é a mistura inflamável. Se você for verificar, existe uma distância entre a madeira e o fogo. E a reação de combustão propriamente dita. Isso também acontece, por exemplo, nos combustíveis líquidos. Por exemplo, como que funciona? Eu não vou fazer essa questão aqui. Nos combustíveis líquidos, você começa a aquecer o combustível líquido. O que começa a haver uma agitação daquele combustível líquido ali dentro do recipiente que ele está. O que começa a acontecer? O combustível líquido começa a evaporar. Aquela evaporação do combustível líquido, que ele começa a evaporar, ele começa então a ter o gás, o combustível líquido já é inflamável, começa a ter
o combustível líquido que tem capacidade de inflamar, ele começa a se transformar num combustível sólido, é como o vapor. O vapor é o que a gente chama aqui, né, do combustível sólido em formato de vapor. Daí que é combinado com o oxigênio, chegando a determinada temperatura, começa a haver a combustão do líquido. Também podemos perceber que, por exemplo, se você põe fogo dentro de um tambor de gasolina, não é propriamente a gasolina ali que está pegando fogo, é a evaporação da gasolina, o vapor gerado pela evaporação da gasolina que pega fogo. Por isso também vai ter essa distância entre o fogo e o líquido propriamente dito. Por isso, quando você vai fazer o combate ao incêndio utilizando né, um incêndio líquido, você trabalha com a questão do abafamento. Você abafa, né? Você abafa e você cria uma barreira entre o líquido e a combustão que está acontecendo acima. E isso é bastante importante, porque daí você quebra essa reação, né? Essa reação de entregar o combustível ali, né? De o combustível poder evaporar para poder reagir com o oxigênio e haver a reação de combustão. Já a reação nos gases é uma reação mais simples. Por exemplo, o gás ele é liberado, né? Ele vaza, é liberado e se mistura com oxigênio. Determinado tipo de gases, eles vão ter a temperatura, o ponto de combustão muito baixo. Por exemplo, existem gases que entram em combustão a 10 graus. Então, se ele vaza para a atmosfera um dia numa temperatura 25 graus, pode haver ali a combustão, que pode ser uma queima ou pode ser uma explosão. Mas se tem gases, por exemplo, que é 80 graus Celsius, ele vaza e se mistura oxigênio, enquanto ele não conseguir encontrar um local que vai te dar 80 graus Celsius, ele não vai entrar em combustão. Então, são essas três formas, né? Então, os três combustíveis são bem diferentes na questão de como vai reagir a combustão. O sólido a gente viu aqui, né? Que você esquenta o sólido vai emitir o gás inflamável. O gás inflamável se mistura com o oxigênio, criando a mistura inflamável. Quando chega a temperatura de combustão, vai entrar daí no processo de combustão. Nós vamos aprender isso com mais detalhes. O líquido, você esquenta o líquido vai se esquentando e vai emitindo vapores do próprio líquido, e esses vapores são inflamáveis. Né? Então, quando esses vapores emitindo líquido misturando com oxigênio, a partir quando chegar numa temperatura de combustão, vai entrar em processo de combustão o líquido e também formando como sólido, aquela camada de diferença entre quem está dando combustível e quem está e a combustão propriamente dita. E os gases, né, é o gás propriamente dito que vaza para o ambiente, se mistura oxigênio, atingindo a temperatura de combustão, vai entrar em processo de se inflamar ou de explosão. Beleza, pessoal? Acho que isso vale para vocês entenderem que o processo tem